Você sabe o que foi o Estado Novo Português? Conhece alguém ou tem algum parente português que migrou para o Brasil no século XX? Já ouviu falar de um jornal de resistência dirigido por comunistas que circulava em plena ditadura civil-militar no Brasil? Se você se identificou com alguma dessas situações, compare suas informações com as que serão apresentadas a seguir. Se nunca ouviu falar de nada disso, não tem problema. Assista ao vídeo e descubra um pouco sobre um dos grupos mais atuantes na restauração da democracia em Portugal que vieram ao Brasil em meados do século XX e ficaram aqui até 25 de abril de 1974, data da Revolução dos Cravos. A ascensão de movimentos revolucionários inspirados na Revolução de 1848 na França, que havia derrubado a monarquia vigente para instalar a Segunda República Francesa, se irradiaram por toda a Europa. Em Portugal, após constantes crises da monarquia, viria em 5 de outubro de 1910 a ser instaurada a Primeira República Portuguesa. Apesar da vitória republicana, o governo seria muito conturbado e atravessaria diversas crises, tendo sido deposto por um golpe em 28 de maio de 1926 por uma junta militar que procurou instalar um governo autoritário para solucionar o problema através da criação de uma ditadura nacional. Nesse período, aparece pela primeira vez a figura de Antônio Oliveira de Salazar para a pasta de finanças do regime. No entanto, após algumas desavenças, ele sairia no mesmo ano e voltaria apenas em 1928, atuando como ministro das Finanças. Com reformas de destaque, Salazar ganhou prestígio dentro do regime e tomou a frente da organização e do comando do Estado Novo a partir de 1933, ocupando o cargo de presidente do Conselho de Ministros até 1968. A partir de 1968, com o afastamento de Salazar devido a problemas de saúde, Marcelo Caetano, um aliado e ex-ministro das colônias de Salazar, assumiria a função de chefe da nação. Em 25 de abril de 1974, o exército, apoiado pelo povo, atuaria novamente e inauguraria o que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, decretando o fim do Estado Novo. Durante os anos de 1933 a 1974, o regime do Estado Novo atuou de forma autoritária e, para alguns autores, de modo fascista. Extinção de partidos políticos, proibição de funcionamento de sindicatos trabalhistas e organização de greves, censura de periódicos e artistas e perseguições de opositores do regime foram algumas das ações praticadas durante esses anos. Além disso, um importante dado nesse período foi a migração de portugueses para outros países, seja nos deslocamentos voluntários ou aqueles que tiveram sua experiência marcada pela expulsão de seu país de origem, incorrendo no exílio. O grupo de português que em 1956 inaugura em São Paulo o jornal Portugal Democrático era formado por intelectuais, artistas e demais opositores portugueses do Estado Novo, com o objetivo de denunciar as práticas autoritárias do regime internacionalmente e fazer um levantamento de insurreições populares em Portugal. O grupo que criou o jornal possuía diversas orientações políticas. Havia republicanos liberais, como João Sarmento Pimentel e Jaime Cortesão, monarquistas, como Tomás Ribeiro Colasso e, em sua maior parte, membros do Partido Comunista Português, como Joaquim Barradas de Carvalho, Miguel Urbano Rodrigues, Vitor Ramos, dentre outros. A lista ultrapassa a marca de 100 colaboradores. No entanto, apesar da diversidade política, havia um plano comum de ação: a construção de um Portugal democrático. O jornal se sustentava através da cooperação de seus membros, que se esforçavam para angariar fundos e manter a distribuição com sérias dificuldades financeiras durante seu período de publicação. Houveram diversas dissidências entre membros durante seus quase 20 anos de publicação. Colonialistas, anticolonialistas, métodos de ação na resistência que variavam de incentivo a insurreições populares, movimentos armados e até mesmo tentativas de envio de documentos para que membros do regime desconsiderassem algumas de suas posições. A linha editorial, oriunda do Partido Comunista Português, entendia que o processo de restauração democrática em Portugal deveria emanar do povo, ser anticolonialista e de ceticismo perante as promessas de liberalização do regime. Entretanto, isso não impediu que o jornal publicasse essas diferenças, transformando o jornal mais em uma assembleia de debates do que em um periódico de partido. E foi essa mobilização intensiva e organização suprapartidária do Portugal Democrático que o fortaleceu e o tornou o mais importante jornal antissalazarista que existiu, chegando ao ponto de o único jornal comunista publicado no Brasil durante os anos 1960 ser um jornal escrito por portugueses. Em 1975, meses após a Revolução dos Cravos,
Em sua maioria, seus membros retornam à pátria de origem para repensar uma reformulação do país que colocava as ideias de um novo Portugal, que seria novamente democrático.